bom dia? Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 11 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, vamos falar sobre cultura e meio ambiente em São Vicente. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o secretário municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Bom Dia Baixada da TV Santa Cecília. E também a secretária de Meio Ambiente, Silmara Casadei. Secretária, seja bem-vinda pela primeira vez aqui ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui representando o meio ambiente de São Vicente. E para falar de um tema tão importante e tão necessário, né, tão necessário, secretária? Tão necessário e assim tão importante para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. E você fala com propriedade, porque também é bióloga, né? Sim, sou bióloga. Sou bióloga, tive uma carreira, né, na Prefeitura de São Vicente, trabalhei muitos anos na Codesave também, com resíduos sólidos. Ajudei aí na desativação do lixão de São Vicente, cooperativa de catadores. Então, já venho nessa luta ambiental há muitos anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso a partir de agora. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Secretário, dos cerca de 9 bilhões de reais municipais destinados em orçamento, pouco menos de 1%, 0,62%, 57 milhões, foram destinados para a cultura do modo geral na nossa região. Muito pouco. Como mudar essa realidade, sabendo da importância que a cultura tem para a preservação da história do nosso país, para a questão da consciência das pessoas, da educação de um povo? Nathalie, é um quadro preocupante, é um quadro que, em especial, eu sou suspeito para falar, por ser secretário municipal de cultura. É um quadro que merece uma reflexão ampla, porque eu acredito que a mudança da sociedade ela só vai acontecer com educação, com cultura, com esporte, e aí com isso a gente vai colher frutos na área da saúde, a gente vai colher frutos na área de segurança pública, a gente vai conseguir contribuir para uma sociedade melhor. E é necessário, sem dúvida alguma, investimento. Porém, hoje, de maneira geral, a sociedade, a população, o quadro geral do nosso país, a sociedade clama por saúde em primeiro lugar. Qualquer pesquisa de opinião pública vai colocar as três primeiras demandas da população: saúde, educação e segurança pública. E, infelizmente, esses três assuntos eles acabam sendo o centro do debate durante as campanhas, quando a gente questiona os nossos candidatos a respeito disso. Então, em primeiro ponto é analisar esse cenário. No segundo momento, a gente discutir ponto a ponto, cidade por cidade. Nesse número que você trouxe, tem cidades com percentual maior em relação ao orçamento, tem cidades com percentual menor. É importante a gente também estabelecer uma análise do orçamento de cada cidade, da situação de cada cidade. Então, por exemplo, a cidade de Santos tem mais de 2 bilhões de reais de orçamento. E é que menos investe, né? Em cultura. Sim, proporcionalmente sim. Apesar que Santos teve uma remodelação recente em razão da transferência de departamento de eventos, ele saiu da Secretaria de Cultura, foi para a Secretaria de Turismo, depois voltou para o Turismo. Exato. Até, eu não sei se esses dados estão já com o orçamento de volta à cultura, para poder estabelecer esse percentual, porque a cidade de Santos tem até um investimento que é visto por todos em relação à cultura, os equipamentos que Santos tem. Mas, fazendo essa análise que eu reportei no início, então a cidade de Santos tem 2 bilhões e 600 milhões de orçamento. A cidade de São Vicente, que populacionalmente é bastante similar, São Vicente tem 360 mil habitantes, Santos tem 420 mil habitantes. Quase 30 mil, mas não foge disso. Santos tem um orçamento mais do que o dobro do orçamento da cidade de São Vicente. Da mesma maneira que o investimento no setor público em determinadas áreas da cidade de São Vicente exige um comprometimento muito maior. São Vicente tem a maior rede pública de ensino do litoral do estado. Exatamente. Então é importante fazer essas reflexões ao analisar essa questão das prioridades do orçamento. Sem dúvida que falta recurso na cultura. Agora, o que cabe ao gestor local na cultura? Ele inovar, ele buscar
ferramentas, buscar mecanismos para poder trazer recursos também para a sua pasta. Não adianta ficar lá permanentemente... Simplesmente reclamando que não tem dinheiro. Prefeito, não tem dinheiro. Prefeito, não tem dinheiro. Você precisa trabalhar, você precisa inovar. O que nós temos procurado fazer em São Vicente? Acompanhar as ações do Ministério da Cultura, acompanhar os projetos da Secretaria de Estado da Cultura. A gente já desenvolveu parcerias com o Estado, seja trazendo oficinas culturais para a cidade, seja agora recentemente contemplando a cidade com o PROAC Municípios, que é uma conquista importante para a cidade de São Vicente, buscando recursos para investir em estrutura de cultura através do DAD e também dialogando permanentemente com os coletivos e com os fazedores de cultura para buscar soluções onde eles possam buscar o recurso, seja através de Lei Rouanet, seja através de PROAC, buscar as leis de incentivo para que eles também possam buscar, dar esse suporte. Eu acho que é dever do poder público dar o suporte. Eu também sou contra algumas comparações que são feitas com... A gente tem mania de comparar, porque nos Estados Unidos é desse jeito, na Europa é desse jeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Metropolitan em Nova York e o Museu de Arte Natural também em Nova York, eles têm o investimento minoritário, a menor parte do orçamento desses museus é do setor público. Por quê? Porque ele anda sozinho, ele tem uma arrecadação importante. Sim. Claro que a gente está falando de equipamentos de ponta no âmbito mundial. Eles têm uma arrecadação muito grande com a bilheteria, eles têm parcerias com as empresas. Então, o que é aquilo? É um modelo, uma gestão inovadora. E é isso que a gente precisa trazer para o Brasil. É um modelo que pode e deve ser seguido. No entanto, a gente também não pode esquecer qual é a cultura desses outros países e qual é a valorização que esses países, que é de formação, que é de berço, que eu acho que é isso que precisa mudar no nosso país. Porque quando a gente enxergar a cultura como mola de propagação da educação, da saúde, a gente vai ter muito menos problema, certamente, de insegurança pública. A gente inverte essa pirâmide. Não tenho dúvida. Investimento em cultura, educação, esporte, a gente vai diminuir os índices de criminalidade, nós vamos melhorar os índices em relação à saúde, eu não tenho dúvida alguma, conscientizando, educando a população. Agora, essa ação é uma ação de médio e longo prazo, o reflexo é médio e longo prazo. A gente hoje tem uma situação problemática na saúde, a gente tem situação problemática na área da educação que requer esse investimento imediato. Então, é preciso analisar esse cenário e, sim, eu, como falei no início, como secretário municipal de cultura, continuar, claro, buscando soluções para a minha área. No ano passado, nós realizamos o maior espetáculo encenado em areia de praia do mundo, em São Vicente, que é a encenação da Fundação da Vila de São Vicente. O ano passado, a gente aperta daqui, economiza dali, porque é um evento importante, é um evento que trata da história da maior cidade do Brasil, é mola propulsora de cultura, é um evento que envolve a parte turística do município, envolve a participação da comunidade, que é fundamental. Não é um projeta a cidade para o país inteiro. Exatamente, não é um evento que você traz estrelas para a cidade e ignora os artistas locais. Não, você tem quase 1000 pessoas participando, que são pessoas da comunidade, que vão se interessar, vão conhecer cultura. E nós, esse prêmio daqui, sempre conversando bastante com o prefeito, aquilo que a gente queria não cabia no nosso orçamento. O que nós fizemos? Nós queremos um modelo onde a vencedora do processo de licitação teria a possibilidade de fazer uma captação de recursos. E foi feito isso. Para quê? Para ela buscar um recurso para poder atender aquilo que nós estávamos exigindo para o nível do espetáculo. Então, o que precisa ser feito é isso. Eu concordo com a questão numérica e matemática do orçamento, eu acho que 0,5%, falando em termos gerais média. 0,5% do orçamento para a pasta da cultura, isso é um reflexo, a gente falou das 9 cidades, mas é um reflexo da Secretaria de Cultura do Estado, no Ministério é maior ainda. Exatamente. Eu acho que a gente precisa, sim, receber esse número agora, trabalhar, não adianta ficar os gestores da cultura no Brasil hoje ficar só reclamando e não buscarem soluções inovadoras. Educação, assim como se a gente investisse mais em cultura, certamente a gente não teria tanto problema de conscientização quando a gente fala de meio ambiente, né? Hoje é um desafio, né? O meio ambiente já pede socorro, o homem já usou e abusou deste meio ambiente e agora ele está colhendo os frutos desse mau uso. Qual é o maior desafio dentro da secretaria? Olha, são muitos, né? Principalmente por conta de que, quando você vai falar em meio ambiente, a primeira coisa que você está falando é de valores humanos. Sem dúvida. Então, você vai mexer com aquele ser humano, né? Com a questão de mudar de atitude,
com a questão de mudar de cultura. De mudar de cultura. E aí você se debate ali no dia a dia. Vou dar um exemplo, por exemplo, das plantas, das flores que a gente está plantando ali na Praia do Gonzaguinha, né? Então, tem sido feito isso para trazer qualidade de vida para as pessoas, porque a gente pensa assim que quanto mais a gente colocar verde, árvores, flores na nossa cidade, mais a gente vai trazer qualidade de vida. E a gente usou foi até uma ideia do nosso prefeito, Pedro Gouveia, né, da gente estar trazendo esse belo para a nossa cidade. E nós colocamos as flores ali na Praia do Gonzaguinha, tem poucas semanas. E a gente tem convivido diariamente com o furto das flores. Que absurdo. Vandalismo. Não chega não chega a ser um vandalismo, porque às vezes você vê uma senhorinha que achou bonita, quer levar para casa. A gente vive várias situações. Só que as pessoas têm que pensar no coletivo. No coletivo. Claro. Então, tudo que a gente propõe para a cidade é para uso coletivo. Então, as pessoas têm que se apropriar disso, né? Até para que elas entendam que, se apropriando, essa ideia que hoje começou no Gonzaguinha pode ser replicada pelo município inteiro. Exatamente, exatamente. E assim, o quanto isso vai mudar a visão da cidade, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente precisa muito que as pessoas olhem para a cidade e tenham amor por ela, né? Tenham carinho por ela. E é isso que a gente vem trabalhando, a questão da sensibilização ambiental, porque eu costumo dizer assim, que conscientização, todo mundo já foi conscientizado, Sim. né? Hoje a gente tem aí, desde 1970, que a gente trabalha educação ambiental nas escolas. Então, hoje nós temos adultos que já passaram por esse processo, conhecem educação ambiental, sabem o que é certo, o que é errado. Então, hoje o que falta nas pessoas é sensibilidade, né? De pensar na cidade como o seu meio de vida, como a sua casa, né? A continuidade da sua casa e trabalhar com respeito, né? Com solidariedade, com coletividade, cooperativismo. Eu acho que empregar esse valor é do nosso trabalho mais difícil. Você pegou essa questão da plantação dessas mudas na cidade, que começou pela Praia do Gonzaguinha. É um projeto piloto. Como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia, assim, veio desde a época já do plano de governo do nosso prefeito, né, o Pedro Gouveia, no projeto aquele São Vicente Eu Te Quero Bem. Então, a gente tinha várias ideias de trazer para a cidade uma coisa assim, do belo mesmo dentro da cidade. Então, que a gente pudesse arborizar, né, tanto que nós já, de 2017 para cá, a gente já plantou mais de 1.600 mudas de árvores na cidade, principalmente na área continental. A gente tem investido bastante na área continental, no plantio de árvores. E a questão das flores foi uma coisa assim que trouxe essa ideia para que a gente pudesse despertar nas pessoas mesmo o amor pela cidade. E aí nós já fizemos o plantio ali na Praia do Gonzaguinha, estamos caminhando com esse plantio, né? Porque conforme as floreiras estão ficando prontas, a gente está fazendo esse projeto aí em parceria com a Codesave, e aí nós estamos indo plantando as florzinhas, convidando pessoas para estar plantando junto com a gente, para a gente poder integrar todo mundo. E como é que tem sido a resposta? Olha, tem sido muito legal, né? Nesse domingo a gente estava plantando, né? Inclusive o prefeito junto. No domingo a gente estava fazendo plantio ali na Presidente Wilson, porque a gente já estendeu da Praia do Gonzaguinha para a Presidente Wilson. E as pessoas passavam, e foi muito engraçado, as pessoas falavam assim para a gente: nossa, vocês estão plantando coqueiros na Presidente Wilson? Os coqueiros já estão lá há muitos anos. Mas as pessoas passaram a notar. Sim. Os coqueiros passaram a notar, sabe? O calçadão, aquela coisa toda, por conta dos canteiros de flores. E é um pequeno gesto que faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Assim como na cultura, né? Sem dúvida. A gente, às vezes, não precisa de grandes espetáculos para despertar do olhar à cultura. Muitas vezes, um espetáculo singelo, simples, mas aquele que toca o coração da pessoa, que a pessoa se identifica, é o que faz ela despertar para essa consciência cultural, né, secretária? Sem dúvida. O que a secretária colocou nesse projeto é mexer com a cultura da pessoa, é mexer com a cultura da cidade. Então, é fundamental. Nós tivemos aí, nesse ano, e também no ano passado, diversas encenações da Paixão de Cristo no município. Algumas maiores, outras menores. E aqui, uma das que mais me impressionou foi uma realizada por um grupo de teatro, de artistas da cidade, a Companhia Héteros de Teatro, realizada na Praça Tom Jobim, com uma estrutura muito pequena, foi um teatro de rua. Tinham ali cerca de 300 cadeiras de plástico colocadas na praça. E eles passaram uma mensagem tão bonita, uma mensagem, assim, fiel àquilo que eles estavam retratando, àquilo que eles se propuseram, de uma maneira lúdica, e impressionou a plateia. Então, como você bem colocou, não era um grande espetáculo, um investimento muito pequeno,
não tinha um grande investimento em figurino, não tinha investimento em cenário, não tinha estrutura, arquibancada, como eu falei, as cadeiras da Secretaria de Cultura que estavam colocadas ali na praça, mas foi um espetáculo que mexeu com as pessoas, talvez da mesma proporção que outros espetáculos maiores. Então, realmente, é esse trabalhar, essa dedicação. Acho que é importante que parta de nós esse exemplo. Claro. A secretária, no domingo, indo lá, e parece um gesto simples, poxa, mas é importante para a população sentir que nós que estamos à frente das pastas na cidade não estão apenas sentados no gabinete. Exatamente. O prefeito, domingo pela manhã, lá plantando uma árvore, prestando contas, porque a partir do momento que o prefeito vai à rua, claro, ele, por ser a figura pública ali, o prefeito, o eleito pelo munícipe, ele acaba sendo cobrado, assim como recebe elogios na rua. Então, ele ir à rua, ele mantém uma interface muito grande. Então, é importante. Esse projeto é fantástico, eu não tenho dúvida que mexe com a cultura da sociedade. Ano que vem, certamente, na primavera, São Vicente vai estar bem bonita, né, secretária? Com certeza. É o nosso sonho que a gente está colocando para realizar mesmo. E como é que são escolhidas as espécies de flores? Então, a gente fez assim, a escolha foi feita por plantas de fácil manutenção, né, de custo também baixo e que elas possam ser replicadas, que a gente possa no viveiro, que a gente tenha um viveiro de mudas na área continental, que é o CEAMA, né, Centro de Apoio à Educação Ambiental, onde nós vamos replicar essas mudas para a gente poder fazer reposição quando a gente precisar. A gente tem, daqui a pouquinho vai para um rápido intervalo, mas eu quero registrar aqui a participação do telespectador, do Bruno Faria, psicólogo. Bom dia, Bruno. Do nosso querido Vitório do Espírito Santo, ele diz assim: bom dia, Nathalie, a toda a equipe do Bom Dia Baixada. Parabéns por uma pauta tão significativa para São Vicente e para toda a região. O secretário Fábio Lopes é um exímio gestor e exemplo de pessoa, e minha amiga, secretária Silmara Casadei, em um curto espaço de tempo, tem deixado sua marca como abordagem educacional na pasta do meio ambiente de São Vicente. Eu peguei esse gancho para dizer que educação ambiental e educação cultural é o nosso tema do próximo bloco. Não saia daí, até já. Estamos de volta e participam hoje do Bom Dia Baixada o secretário municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes, e a secretária de Meio Ambiente também de São Vicente, Silmara Casadei. Você pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados, como já fizeram o Vitório, como fizeram já o Bruno Farias, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, eu quero também deixar registrado e agradecer a audiência do Sargento Barreto, né, que está nos assistindo, que já deixou também o seu comentário nas nossas redes sociais. Você também que está nos acompanhando, registre o seu comentário e interaja aqui conosco. Eu vou dar uma pausinha na cultura e no meio ambiente para falar de futebol, Fábio, porque ontem o Conselho Deliberativo aprovou os 2 pedidos de impeachment contra o atual presidente, contra o Pérez. Você estava lá, né? Sim, estava lá como conselheiro do Santos Futebol Clube. Confesso que não é um momento agradável. As pessoas às vezes, vamos tirar o presidente, cria esse clima de rivalidade. Acho que não é confortável para um órgão colegiado votar a aprovação ou não do parecer de uma comissão de inquérito de sindicância, mas eu acho que foi um momento histórico para o clube. O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, o ex-presidente da diretoria, Marcelo Teixeira, conduziu com absoluta tranquilidade a sessão. Ele, inclusive, ressaltou em um momento que o nível que estava sendo conduzida a sessão pelos conselheiros, ou seja, sem aquele clima de revanchismo. A comissão teve a oportunidade de apresentar os fatos que foram ensejadores aí do parecer favorável ao impedimento do presidente. Ele, por sua vez, teve a oportunidade de se defender, fez isso através de um advogado, e o Conselho, de forma soberana, votou em relação aos 2 pareceres, aprovando o parecer da comissão e fazendo com que os processos de impedimento, de impeachment, continuem, que vão culminar agora com a convocação de uma Assembleia Geral dos associados para votar. Só que, ao contrário do que aconteceu no Conselho, onde ele necessitava de 1/3 dos votos para obstar esse processo e não conseguiu, na Assembleia Geral é maioria simples. Então, sem dúvida o que os sócios decidirem está decidido. O que os sócios decidirem está decidido. Eu confesso que
acatei o parecer da comissão, votei de forma favorável por entender que houve, sim, a infração ao estatuto. Eu acho que tanto no âmbito de uma entidade, de uma associação, de um clube de futebol, como é o caso do Santos, assim como no setor público, aquele eu não sabia, eu acho que não cabe mais. Não cabe mais, A gente sofre no nosso país consequências gravíssimas desse eu não sabia. Sem dúvida. E, infelizmente, muito embora tenha sido dito pelo advogado do presidente do clube que não houve prejuízo ao Santos, mas, sem dúvida alguma, as provas documentais, elas comprovam que ele tinha participação societária em empresas. E o que é certo, é certo, exatamente, né? Quando o estatuto vedava isso. Então, a gente não está discutindo, nesse caso, prejuízo ou não ao clube. Claro. Nós estamos discutindo uma infração ao estatuto. Se eu for um dia candidato à presidência do Santos Futebol Clube, eu preciso, no mínimo, ler o estatuto e com especial atenção àquilo que interfere no cargo que eu estou disputando. Então, se o presidente da diretoria executiva não pode participar de empresa do tipo A, B, C, D, ele se licencia, ele deixa o quadro como acontece, societário. por exemplo, com os candidatos que estão Exatamente. Concorrendo ao governo do Estado de São Paulo. Exatamente. O que não dá é em um dos processos para ele assumir a presença do clube no início do ano e dar baixa na empresa, na junta comercial, em maio. Entende? Assim, não estou, volto a falar, entrando no mérito do prejuízo ao clube. A gente discutiu lá a infração ao estatuto, por isso, não só eu, a ampla maioria, porque foram mais de 2/3 dos votos do Conselho Deliberativo, optou por dar seguimento a esse processo de impeachment, nos dois casos, que vai culminar agora com uma Assembleia Geral de Associados. Já tem data essa Assembleia? Possivelmente no dia 29. Ontem já se falava a respeito do dia 29, porque ela deve ser realizada num sábado. Porque para que as pessoas tenham oportunidade. É uma eleição facultativa para os associados. Então é importante você facilitar, dando a oportunidade dos associados comparecerem num sábado ou no domingo. E assim como na nossa política, o impeachment sendo votado e caso o presidente Pérez saia realmente do cargo, quem assume é o vice. Isso, quem assume é o vice. O que se discutiu lá foi um ato praticado pelo presidente da diretoria no exercício do cargo. Por ser presidente do clube, ele não poderia ser sócio das empresas. Não houve uma infração no período eleitoral. Se tivesse ocorrido uma infração no período eleitoral, contaminaria a chapa, o presidente e o vice. Nesse caso, houve uma infração que foi praticada pelo presidente, um ato unilateral dele, então não cabe responsabilizar o vice. Então, uma vez aprovado esse afastamento definitivo do presidente no dia 29, sendo confirmado para o dia 29, o vice-presidente imediatamente assume a diretoria. O que eu peço, assim, como santista, como torcedor, como uma pessoa que frequenta a Vila Belmiro praticamente desde que nasci, que gosta do Santos Futebol Clube, é que o presidente evite esse sangramento desse processo. Então, ou seja, acate a decisão do Conselho Deliberativo. A gente já ouviu rumores hoje de vão entrar com ação de novo, sendo que já tinha dito que não, que respeitaria a decisão. Então, claro que o direito de petição é um direito constitucional, é um direito assegurado a todos nós brasileiros. Mas eu acredito que, para o bem do Santos Futebol Clube, ele precisa deixar o Santos seguir e ele siga a sua vida também. Volto a falar, ele não foi acusado de ter causado prejuízo ao clube. Foi uma infração ao estatuto, ele precisa, como presidente, respeitar. Não respeitou, foi responsabilizado, se afasta, poupa o clube disso, aceite a decisão dos dois órgãos principais do clube, do Conselho Deliberativo e também do quadro de associados do Santos. Trocando o presidente, que o novo, que seria o vice, o Orlando Rolo, tenha uma gestão equilibrada, que eu acho que é isso que o Santos precisa. Sem dúvida. Porque certamente todo esse imbróglio acaba contaminando a instituição Santos, isso não pode repercutir dentro das quatro linhas, e isso o técnico tem que saber lidar muito bem, porque senão desestabiliza mesmo. Agora, o que o santista, como você e como muitos que eu conheço aqui em Santos, realmente querem é uma gestão mais equilibrada e que realmente os esforços, as contratações, aquilo que o clube de fato necessita aconteça, né, Fábio? Sem dúvida. O Santos tem um modelo, um estatuto extremamente moderno, que trabalha de uma forma de governança corporativa. Existe um comitê gestor responsável pelas principais decisões do clube. E a existência desse comitê certamente faz com que a gente erre menos. Eu, na secretaria, busco discutir com a equipe, com os técnicos da secretaria, a tomada de decisões. Né? De forma colegiada, a gente tem uma chance muito menor de errar do que unilateralmente agir e decidir.
O Santos tem esse modelo. E é respeitada a vontade do associado, ou seja, a vontade dos eleitores ali. Então, os eleitores, eles votam no presidente, que tem o seu vice, e ambos são membros do comitê gestor. E os membros do comitê gestor são indicados pelo presidente, aprovados pelo conselho. Então, também são pessoas de confiança do presidente. É importante que esse órgão colegiado tome as decisões. O que a gente vinha assistindo lá, e eu não faltei a nenhuma reunião do Conselho Deliberativo, em todas as reuniões era uma queixa permanente do Conselho Gestor não ser ouvido nas principais decisões do Conselho. Ao ponto de, praticamente, mês sim, mês não, a gente está ouvindo membros do Comitê Gestor pedindo demissão. Foi assim com o Rueda, um dos candidatos à eleição, que o presidente Pérez convidou para fazer parte do Comitê Gestor, ele saiu. E como ele, tantos outros. Então, ou seja, se existe esse modelo e se a prerrogativa é dele de indicar, ou seja, indique pessoas competentes, qualificadas, de sua confiança para o Comitê Gestor e tome as decisões no âmbito colegiado. E o que a gente estava vendo, não. As indicações eram feitas, parece que pro forma, e o presidente unilateralmente tomando as principais decisões. E o Rolo, assumindo o caso Pérez saia, o Conselho vai ficar ainda mais atento para que esses erros não se repitam, Sem dúvida nenhuma. Eu entendo que o pleno funcionamento do Comitê Gestor do Santos é uma condição sine qua non, é uma condição fundamental e que o Conselho certamente vai fiscalizar. Esse é o papel do Conselho Deliberativo do Santos. E o Conselho é composto por conselheiros eleitos e por conselheiros efetivos. A existência desses conselheiros efetivos, que tem ali o seu mandato assegurado, ela dá essa independência para eles na questão de fiscalização. Não que os outros não tenham, porque eu estou lá para colaborar pelo Santos e vou fiscalizar, assim como vou fazer propostas construtivas quando entender que devo fazer. Mas essa mistura dos efetivos com os eleitos, ela dá uma capacidade para o Conselho de exercer essa fiscalização de forma plena, agir quando necessário. Fizemos isso ontem e certamente faremos aí numa eventual gestão do vice-presidente do Orlando Rolo. Na verdade, tudo que o Santos precisa é transparência, tranquilidade e responsabilidade. Sem dúvida. Eu acho que é isso. Eu quero registrar aqui o Marcos Libório, nosso secretário aqui de Meio Ambiente aqui de Santos. Nathalie, bom dia, parabéns pela abordagem. Forte abraço aos secretários Silmara e Fábio, que assim como nós, pensam de forma metropolitana. Eu vou pegar o gancho do secretário Marcos Libório para abordar essa questão da visão metropolitana, atrelado também à educação. É um caminho para que a gente possa avançar nesse debate? Com certeza. A gente tem feito várias reuniões entre os secretários, né? Também com o apoio do Ministério Público. Hoje a gente tem uma relação com o Ministério Público que é bastante diferenciada. Saudável, né? É saudável. Não é mais aquela coisa só da cobrança, mas sim do sentar junto, do apoiar, do batalhar pela integração, de chamar todos que possam estar fazendo parte da elaboração de projetos. E a gente tem já estamos avançando em alguns projetos para a Baixada, né? Discutindo isso na metrópole, principalmente com relação à educação ambiental. Então, a gente está elaborando aí um projeto agora, até com o apoio da AGEM, e a gente vai estar discutindo essa educação ambiental de forma integrada, mas com as características de cada município. Então, fazer com que tudo isso seja uma rede, mas com propostas diferenciadas para que cada um possa aplicar dentro da sua realidade. A sua particularidade, respeitando a particularidade de cada município. Isso. Um projeto também que a gente está trabalhando aí integralmente é um projeto com pescadores, né? A gente tem muito problema com resíduo no mar. E isso a gente sabe que vem das comunidades, né, que são ribeirinhas, que são comunidades carentes. Muitas vezes o pessoal acaba por não colaborando com a questão da coleta, da separação do resíduo e acaba jogando isso no mar. Isso afeta todos os municípios, né? Então a gente tem se unido aí, principalmente nós estamos discutindo aí Cubatão, Praia Grande, Santos, São Vicente. A gente está organizando um projeto para ser implantado e usando como público-alvo os próprios pescadores para que eles nos ajudem a limpar o mar. Sejam multiplicadores da ideia. Sejam multiplicadores da ideia. E a relação hoje é muito gostosa entre os secretários, né? Para você ter uma ideia, a gente tem até um grupo de WhatsApp. Então a gente conversa sobre tudo, troca ideia, eles ajudam, apoiam, né? Eu até brinquei com eles agora de manhã, eu falei, eu estou nervosa, minha primeira vez. E eles, não, vai lá, Silmara, tá? Seja Silmara. Então, assim, o pessoal é muito gostoso, sabe? Porque hoje tudo
todo esse amor, esse carinho pelo meio ambiente, pela questão de resolver os problemas está acima de tudo. E é bacana perceber os gestores envolvidos num propósito comum. Propósito comum, né? Deixando vaidades de lado e colocando propostas, às vezes, né? A gente teve agora há pouco tempo com o secretário Libório e ele colocou um projeto de Santos para que a gente possa fazer nos outros municípios, quer dizer, sabe, despojado mesmo daquela coisa, vou fazer e tal. A gente tem se apoiado, a gente, por exemplo, que nem São Vicente é o primeiro município que trabalha com licenciamento ambiental, né? E agora já Santos começou e a gente teve toda essa troca aí de legislação, de documentos que a gente possa estar ajudando. E agora Itanhaém também vai começar e a gente também está apoiando. E aí outros projetos, como, por exemplo, o Coleta Santos, eles têm oferecido para a gente também as ideias. Então, a gente vai trocando, né? Essa troca é importante, essa experiência é importante. Não tem sentido. Você vai fazer uma lei municipal de logística reversa e você ter que criar uma lei diferente. Não, vamos fazer junto, né? Claro que se sempre deu certo respeitando. No município, exatamente. Porque não pode dar no outro, né? Exatamente. É que nem agora, a gente sabe que Santos aprovou a lei, né, dos canudos plásticos. Sim. A gente também está agora para ser sancionada, foi um projeto-lei do vereador Gustavo Palmieri e já está para ser sancionada pelo nosso prefeito. Então, São Vicente também passa a não usar mais, né, canudos plásticos e de pouquinho em pouquinho a gente vai criando ações, né, vai organizando a cidade para um meio ambiente mais saudável. Mais necessário, né? Mais necessário. Essa visão que a Silmara está falando do ponto de vista da pasta do meio ambiente, também existe na cultura? Você percebe que a gente avançou quando a gente fala de visão metropolitana do ponto de vista cultural na nossa região? Sem dúvida, Nathalie. Existem muitos desafios ainda, mas a gente tem avançado. Eu tenho atuado lá como coordenador da Câmara Temática de Cultura do Condesb e desde o início de 2017 a gente estabelece reuniões para planejar essa integração. Até muito se discute, poxa, mas as câmaras temáticas só discutem, só planejam, mas essa função justamente é um fórum para a gente discutir, para a gente planejar. A execução da política pública de cultura cabe aos municípios, cabe à Secretaria de Estado. Ali é um órgão colegiado, onde estão os secretários de cultura das 9 cidades, para discutir justamente essa questão. Nós conseguimos produzir algumas ações no ano passado e temos aí como meta agora para 2018, ter minimamente um calendário metropolitano de cultura e de turismo. Eu sei que é muito difícil conseguir conciliar eventos em janeiro, fevereiro, porque todas as cidades têm uma vasta agenda, uma grande temporada, mas nós pretendemos aí, pelo menos de março até final de novembro, início de dezembro, ter aí um calendário. Então, se a cidade de Peruíbe pode ajustar a sua festa ali para o terceiro final de semana de março, e São Vicente vai colocar aquilo que faria na terceira semana de março, pode colocar na primeira semana de abril, a gente vai buscar essa interface. Então, eu pretendo apresentar para o Conselho, para o Condesb, que hoje, inclusive, é presidido pelo prefeito Pedro Gouveia, de São Vicente, apresentar para o Conselho esse calendário metropolitano envolvendo a área cultural, para poder facilitar a região. Ela é relativamente pequena, nós temos uma população grande, mas uma extensão pequena comparada com outras regiões do estado, então é possível. O munícipe de Santos ir até Itanhaém para assistir uma apresentação cultural, da mesma maneira o munícipe de Mongaguá ir até o Guarujá. Sem dúvida. Então, ou seja, é importante esse diálogo e todos os secretários têm mantido essa cooperação. Eu vejo, Nathalie, num cenário hoje de tanta incerteza, de tanta desconfiança e com razão da população em geral, em relação à gestão pública, em relação aos políticos do Brasil, eu tenho assim, boas experiências para contar. Uma delas é essa integração da maioria dos secretários. Tem uma ou duas situações ali que a gente tem que ficar no pé, a gente tem que procurar, a gente não tem sempre a presença de todos ali, mas a ampla maioria, eu te digo que de 9, oscila de 7 a 8 secretários permanentemente presentes. Isso mostra uma mudança de postura mesmo, né? Antigamente isso não acontecia. Isso não acontecia. Então, claro que a gente precisa ficar também no pé, porque a minha agenda é complicada, a agenda do secretário, do Rafael, aqui em Santos também é complicada, a do Fioroto, no Guarujá, também é complicada. Então, a gente precisa conciliar isso para poder estar juntos e discutir.
Como a Silmara colocou, o WhatsApp hoje facilita, a gente conversa bastante pelo aplicativo, para poder buscar soluções conjuntas para a região. Mas eu vejo nesses gestores aí uma boa vontade, uma vontade de acertar, uma vontade de inovar, como eu falei no início, a respeito da questão orçamentária. E não só na cultura, você citou aí, por exemplo, 3 pessoas que eu tenho as melhores referências, vivi as melhores experiências. O Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente aqui em Santos, faz um grande trabalho. Excelente trabalho. Um irmão que tem aí honrado de forma significativa a paz na cidade de Santos. O Sargento Barreto, vereador licenciado em São Vicente, abriu mão nesse período de estar vereador, numa situação ali residindo, morando, trabalhando e morando ali no mesmo local, para implantar um projeto desafiador. Exatamente. Que é o GEPOI, que é uma réplica do GEPOM em São Vicente, que é um case de sucesso, é um programa, um projeto que tem, assim, rendeu muitos frutos para a cidade de São Vicente e, lamentavelmente, foi encerrado aí na gestão anterior. É aquilo que a gente fala, né? Querer ser o pai da criança, né? Isso não pode acontecer. Exatamente. Então, não adianta você paralisar um projeto que tinha lá 700, 800 pessoas na cidade. Só porque foi o gestor antigo do partido tal. Exatamente. Isso aí é política pequena e quem paga o preço é a sociedade. E foi o que aconteceu. Então, lá, o Barreto está hoje em São Paulo, subindo e descendo, para poder implantar esse projeto, salvo engano, em 14 ou 15 cidades do estado de São Paulo. Então, ou seja, a mesmo caso o Vitor fez um grande trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Silmara, e hoje se dedica a outras ações, ou seja, são pessoas boas que vêm para a política, prestam serviço, emprestam aí o seu conhecimento, o seu melhor. Claro que tem gente ruim, e a sociedade precisa estar atenta nisso, e o momento da sociedade dar essa resposta na eleição. Afastar 7 de outubro. 7 de outubro, é isso que a gente vem batendo. A gente só muda a sociedade do ponto de vista político quando todo mundo está reclamando de todos esses problemas que nós descobrimos, de toda a corrupção, de toda a roubalheira que foi explicitada com o nosso voto. Não adianta depois não votar nulo, votar branco e continuar reclamando que o país continua uma porcaria. Sem dúvida alguma. E partindo de um princípio, até eu sou suspeito para falar pela minha formação, eu sou advogado, mas decisão judicial se respeita. Sim. Lá dentro do nosso coração a gente até pode falar, poxa, mas eu acho que ali não foi correto, mas decisão judicial se cumpre, não se discute, é para ser cumprida. Partindo desse princípio, partindo da democracia que hoje vigora no Brasil, eu entendo que a gente tem condição de, através do voto, mantendo a democracia, respeitando o Poder Judiciário, a gente tem condição, através do voto, que vai atingir o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de buscar um país melhor para nós e para os nossos filhos. Está nas nossas mãos, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam hoje do Bom Dia Baixada o secretário municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes, e a secretária de Meio Ambiente, Silmara Casadei. Ainda dá tempo de você participar e interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, eu quero aproveitar aqui e agradecer a participação da Adri Quintilan, do Claudionor Carmo, que diz assim: bom dia a todos, em especial a apresentadora Natalina Nini, do Bom Dia Baixada. Bom dia, Claudionor. Referente aos 2 secretários, Fábio Lopes e Silmara Casadei, temos a honra de estarmos excelentemente bem representados em termos de gestão de qualidade e conhecimentos, as pastas de cultura e meio ambiente. Parabenizo a cidade de São Vicente por estar em linha e ascendência de crescimentos em todos os seus segmentos. O Claudionor é presidente do Conselho Municipal de Turismo de São Vicente, o Contur de São Vicente. Tem também aqui o Leonardo Branco, restaurador. Bom dia, Nathalie. Parabenize o ótimo trabalho que o secretário Fábio está desenvolvendo em São Vicente. É muito bom ver a cidade se desenvolvendo a passos largos. E é isso que o gestor público tem que querer, né? Eu acho que todo gestor público deixa um legado. Bom ou ruim, deixa um legado. Sem dúvida alguma. E em sintonia com a sociedade civil. Esses 2 nomes que você mencionou, o Claudionor, que é presidente do Contur, um abraço, Claudionor, ele preside aí um órgão que é paritário, sociedade civil e governo,
e o Contour de São Vicente, o Conselho Municipal de Turismo, está em pleno funcionamento. E o Leonardo Branco, que é um cara extremamente talentoso, um cara da cultura, tem um trabalho de restauro fantástico, essencial, né? Tem serviço prestado aqui no Centro Histórico de Santos, tem trabalhado conosco lá na restauração de monumentos da cidade, tem projetos, sonhos juntos. Então também é um cara extremamente talentoso, eu sou suspeito para falar do Léo, e é um reflexo da participação da sociedade civil naquilo que é público, um compromisso do cidadão com a cidade. Sem dúvida nenhuma. Falando do compromisso do cidadão com a cidade, como a Secretaria tem trabalhado a questão da conscientização para que a população mantenha a cidade limpa? Então, Nathalie, nós temos vários projetos aí, né, em andamento. Um deles que a gente está conseguindo despertar para a questão do meio ambiente, da questão da coleta seletiva, do descarte regular, é o Natal Espetacular, que é um projeto do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, né, capitaneado aí pela professora Lúcia França, e coordenado aqui em São Vicente pelo Fundo Social de Solidariedade, pela dona Andréia. Só que nós, no meio ambiente, nós estamos ajudando aí porque são 3 etapas o projeto. Então, a gente tem a etapa de arrecadação, a etapa de produção e execução. E parece que não, mas é um projeto bem complexo. Nessa arrecadação, a gente, junto aí, né, com várias secretarias, aliás, quase todas estão envolvidas. É um trabalho multidisciplinar, né? A gente conseguiu aí, assim, ajuda de quase todas as secretarias, todo mundo está envolvido, esporte, educação, cultura, turismo, está todo mundo junto. E aí a gente tem feito uma gincana cooperativa nas escolas, né, junto com a educação, e estão envolvidas todas as escolas municipais, estaduais, e agora a gente começando nas particulares. Legal. Que vieram nos buscar para participar também. E o legal dessa gincana é que é uma gincana cooperativa. Então, dentro da escola não haverá competição entre as crianças. Legal. Então, todas as crianças vão ajudar a arrecadar as garrafas PET para que a gente possa fazer os ornamentos natalinos, mas de forma cooperativa, buscando alcançar a meta da sua escola. E a competição será só entre as escolas e as premiadas vão ganhar prêmios assim muito legais, que tem o retrato da nossa cidade, que é a questão da sustentabilidade. Então, nós estamos dando como prêmio um jardim, aquele jardim que é um jardim artesanal que a gente faz usando pallet, usando madeira de reaproveitamento. E esse jardim vai ser confeccionado especialmente para a escola, um projeto desenhado para a própria escola. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar são móveis que hoje a gente produz lá com o Valtinho, lá da subprefeitura, que faz móveis maravilhosos de pneu. Ele usa pneu para fazer móveis e também faz aquele pula-pula, faz um monte de coisa usando pneu. Então, esses prêmios, eles visam mostrar também para as pessoas que você pode reaproveitar o material, né? Que nem tudo você deve descartar, jogar. Então, a gente tem envolvido aí todo mundo nesse trabalho. Produção, a gente está com uma parceria com o Rotary Club, todos os Rotaries de São Vicente, na loja do Bem, no Brisamar Shopping. Então, no Brisamar, a gente tem oficinas diárias. Para voluntários que queiram estar fazendo a montagem aprendendo, dos ornamentos. Exatamente, aprendendo a montar. E a gente precisa de muita garrafa PET. Eu duvido que vá ter uma garrafa PET aí na cidade, porque a gente tem reaproveitado tudo. E a ideia é fazer, né, tem as coisas que vêm já do projeto do Natal Espetacular, que é a árvore de Natal, mas só que a gente está inovando aí. Então, nós estamos usando aí as ideias da economia criativa para poder fazer. E o bacana desse projeto é que também nos permitiu a contratação de 5 pessoas em vulnerabilidade social, que são pessoas, exatamente, pessoas que estão sendo treinadas, né, para trabalhar com essa parte artesanal da confecção. Então, nós já tivemos 3 técnicos da Secretaria de Meio Ambiente que foram se profissionalizar em São Paulo, fazer curso. E agora eles estão multiplicando, ajudando essas pessoas a aprenderem a fazer. E eles vão ter esses 5 meses para poder realizar o trabalho. E com certeza vai ser um Natal lindo em São Vicente. Secretário, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nathalie. Um grande abraço a todos. Sempre bom estar com vocês e prestar contas da nossa gestão e falar um pouquinho sobre cultura e gestão pública. Secretária, muito obrigada, que tenha sido a primeira vez de muitas. Seja sempre muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Foi um prazer enorme, me senti super à vontade, muito gostoso. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, que estão aí me assistindo e estão torcendo por mim, porque sem eles a gente não consegue fazer nada. Então, um abraço muito grande para os técnicos, para os funcionários, todo mundo que está me apoiando nesse trabalho.
A gente não faz nada sozinho nunca. A gente fica por aqui. Volto amanhã. Tchau.